temos esse tempo aqui para louvar a Deus, para experimentarmos essa comunhão maravilhosa que é a comunhão da Igreja do Senhor. Quero convidar vocês para que abram as Bíblias. Lucas 9, Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 46 ao 48. Lucas 9, do 46 ao 48. Lucas 9, 46 a 48. Quero também dar boas-vindas àqueles que estão participando desse culto, de suas casas, amigos, irmãos que participam pelo canal do YouTube da Igreja Batista da Freguesia, são todos muito bem-vindos também. Vamos ler então? Lucas 9, a partir do 46, diz o seguinte: levantou-se entre os discípulos, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, ele tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Amém? Nós vamos depois, hoje, na pregação de hoje, nós vamos estar vendo esse episódio só que dentro do Evangelho de Mateus, porque esse episódio que nós vimos aqui, ele vai aparecer em três evangelhos. Mateus, vai aparecer em Marcos, vai aparecer em Lucas. Mas antes mesmo disso, vamos ver os nossos pedidos de oração. Talvez você tenha um pedido de oração, talvez você tenha uma gratidão que você quer participar desta gratidão, ou com esta gratidão com seus irmãos. Vamos ser bem objetivos. Alguém tem um pedido ou uma gratidão? Diga, Nesita. Marta. Tá bom, vamos estar orando pela completa recuperação da Marta, né? Sônia tem estado certamente em contato com ela. Eu vi Sônia aí, cadê Sônia? Está aqui. A Sônia deve ter sempre contato com Marta, né? Tá bom. Ok, certamente ela vai poder estar vindo aqui no próximo domingo. Tá bom, vamos orar. Diga, dona Alzira. Uma melhorazinha, né? Tá bom. Amém. Amém. Então, dona Alzira agradecendo pelo aniversário de Adaide e Vinícius e pedindo pela saúde de Vinícius, pela saúde de Adaide também. Ok. Algum outro pedido ou gratidão? Rosa. Tá bom, Nancy, vamos estar pedindo e agradecendo pela vida da Nancy, prima da Rosa. Diga, Marília. Tá bom. Que bom. Então, Marília agradecendo pela semana de bênçãos, pedindo pela Carli e pela Márcia, irmã e prima. Algum outro pedido ou gratidão? Rose, depois Bessa, depois eu vou lá. A Dailma. Rose. Muito bem. Olha que coisa linda. Muito bem. É verdade. Muito bem.
estão agradecendo pelo aniversário de casamento. Dia 7, 49 anos. Já consultou para saber bodas de quê? 49. Tá bom, vamos ver isso direitinho. Bodas de quê? Ok, Bessa. Que bom. Muito bem-vinda, Maria José. Você é muito bem-vinda aqui, tá bom? Ok, então Bessa agradecendo pelas bênçãos de Deus. A Dailma, depois vão lá em você. Diga, Dailma. Na próxima semana... Vitória, próxima semana você vai passar o aniversário aqui? Estica essa viagem, Vitória. É verdade. Então nós vamos agradecer pelas bênçãos que Deus tem dado na vida da família do Paulo Heitor, pelo aniversário da Vitória, pelo aniversário da Fernanda Lins, né? Que está lá no Nordeste. Vamos orar. Bodas de Heliotrópio. Olha, essa eu não lembrava. Heliotrópio, bodas de Heliotrópio, da Rose, 49 anos. Ok, mais algo? Diga. Tá bom. Ok, vamos orar pelo esposo Sidney e Maria José, tá? Vamos estar orando por isso, ok? Diga, Kátia. Amanhã, Ribeiro fará 84 anos. Muito bem, vamos estar orando por isso. Agradecer pela melhora do Newton, que já está com a perna ótima, coisa boa. Algum outro pedido ou gratidão? Vou lembrar da gente orar pelo Marcelo, filho de Paulo e Conceição, né? Vamos orar pela família também. Vamos estar orando pela nossa construção, a construção do novo templo. Essa semana andou um pouco devagar, porque havia uma previsão fortíssima de chuva para o Rio de Janeiro, que não se concretizou, né? Choveu em algumas áreas, mas a gente tinha mobilizado o trabalho, que é um trabalho de solda elétrica, então não pode ser feito na chuva. Então tinha mobilizado, mas vamos orar para a continuidade agora nessa semana. Algum outro pedido ou gratidão? Não? Então nós vamos orar com todos esses pedidos. Vamos fazer aquele momento de oração juntos? Então junta aí 2, 3, aí pertinho de você, orem por todos esses pedidos. Clarinha, tá? Ok, orar pela Renata, Nathalie. Então pela Nathalie, filha, sobrinha de Clarinha que nasceu. Vamos orar pela Nathalie também, Rosa. Orar pelos pastores e família. Bem lembrado. Ok. Vamos então, junta 2, 3, vamos ter aquele momento de oração, orar por todos esses pedidos e pelos pedidos que aí forem compartilhados, e daqui a pouquinho eu faço uma oração final.
Querido Deus, quero te suplicar, Senhor, que o Senhor ouça, Senhor, a oração do teu povo. Senhor, ouve os pedidos, ouve as manifestações de gratidão, Senhor. E nós suplicamos o atendimento de acordo com a tua vontade perfeita, Senhor. Queremos suplicar por aqueles que têm questões de saúde, questões familiares, Senhor, questões de fé, questões, Senhor, de sustento. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa aqueles que também estão orando nas suas casas agora, Senhor, à distância. Que eles também sejam ricamente abençoados, Pai, eu te suplico. Senhor Deus, enche-nos da tua presença, Senhor. Que nós possamos viver uma vida, Senhor, que alegre o teu coração. Nós sabemos que a tua alegria é a nossa força, então ensina-nos, Senhor, a viver de forma a alegrar o teu coração. Senhor, abençoa aqueles que estão a caminho daqui, que tiveram algum empecilho, retira os empecilhos, Senhor, eu te suplico, para que o teu povo possa estar reunido, Senhor, na tua casa, Senhor, e aqui, Senhor, desfrutando do conhecimento, da percepção, do total tamanho, Senhor, altura, profundidade, largura, Senhor, do amor de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Peço a tua unção sobre mim também, trazendo hoje, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu sei que a mensagem é muito maior que o mensageiro, Pai. E eu quero suplicar a tua unção. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança e sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és sua amada. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração. Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança e sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
dizer que te amo, me dê amar, dizer te preciso, me dê amar, dizer que sou grato, me dê amar, dizer que te amo. Paizinho, nós somos gratos, Pai, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nesse momento nós queremos Te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar, Pai, conosco aqui, Pai, independente, Senhor, das circunstâncias, Pai, mas que o Senhor possa se agradar, Pai, com o louvor que nós entoamos, Senhor, que Ele possa chegar, Pai, no Teu trono como um aroma suave, Senhor. Que o Senhor possa se agradar do nosso coração, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a todos os dias buscar a santidade, Pai, e sermos parecidos com Ti. Que a gente possa diminuir, Senhor, e que o Senhor possa crescer, Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Gustavo, o PA tá ligado? O PA. Enfim, irmãos, eu vou... Agora sim. Eu vou pedir nesse momento para que, como a gente está vendo que a gente está com dificuldade, que os irmãos possam nos ajudar com as vozes, mas também queria convidar você nesse momento para sair do seu lugar, falar com o irmão que está do seu lado, que a gente possa usar esse momento como um momento de comunhão. Amém? Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti. Mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos Tu entronizado nos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: é Deus meu, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Podem sentar por um momento. Gostaria de saber se há algum anúncio importante para a semana, algum dos departamentos gostaria de anunciar algo, Rose? Bom dia, igreja. Eu tenho falado muito aí do multiministério, né? Então, pastor, a gente está precisando de uma pessoa, um jovem, que saiba mexer no celular, que saiba conduzir bem o celular, a internet. A gente sente muita falta desse curso, né? E a gente sabe que vai precisar para março. É só depois do carnaval, é uma vez por semana. E quem souber que alguém possa nos ajudar a ajudar as pessoas mais de idade a mexer no seu celular, gente, é um prazer. Tivemos muitas dessas aulas aqui. Então, quem puder, fala comigo, com a Rosa, com a Vera, tá? E a gente vai estar colocando vocês para conhecer pessoas maravilhosas. Tá bom? Obrigada, igreja. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Como vocês sabem, o multiministério da igreja, ele proporciona aulas de muitas técnicas para pessoas da comunidade, principalmente mulheres da comunidade. Aulas profissionalizantes e tal. E uma das demandas é essa que a Rose trouxe: saber utilizar bem as mídias eletrônicas, saber utilizar bem o celular. Normalmente os jovens são muito mais capazes nessa área. Então, se você for capaz, mas não for jovem, também está ótimo. Nós precisamos de alguém para dar uma aula semanal para as mulheres da comunidade, principalmente, saberem usar bem os seus celulares. Aliás, esse é um ponto interessante. Há muita gente que demoniza o celular. Isso aí é uma coisa do inimigo. Usar mal o celular é que é prejudicial. Usar mal. Então as pessoas precisam aprender a usar bem, a selecionar bem aquilo que acessam. É como a história da faca, né? A faca na mão de uma boa cozinheira é uma bênção, não é, Kátia? É uma bênção. Mas agora a faca na mão de uma pessoa criminosa é uma arma. Então, nós precisamos usar bem o celular. Então, se você puder, fale com Rose, fale com a Rosa, com Marília, porque nós precisamos de um professor nessa área, não é? Quero lembrar os irmãos de estarem orando pela construção, pela continuidade da construção do nosso novo templo. Essa semana houve algum progresso, mas essa semana agora nós estaremos com os esforços todos voltados ali. Orem por isso, orem pela segurança dos trabalhadores. É um trabalho bastante perigoso, esse trabalho das estruturas de aço. Nós precisamos de bom tempo, porque trabalhamos com solda elétrica ali. Não há possibilidade de fazer o trabalho com chuva. Precisamos de bom tempo, pedir isso a Deus. Nós estamos também fazendo algumas exigências da parte da firma que está fazendo a montagem quanto a um bom seguro de vida para os trabalhadores. Orem por isso também. Estamos tendo um entendimento durante essa semana. Vamos orar. Outra coisa importante, vamos contribuir. Nós fizemos um propósito de, durante alguns meses, dobrar as entradas da igreja para que nós pudéssemos levar até o fim essa construção do novo telhado. Essa semana nós estaremos visitando fábricas para procurar os melhores preços
para a nossa igreja. Orem por isso, contribuam. Lembre que nós não estamos investindo em ferro, não estamos investindo em matéria, nós estamos investindo em almas. Temos que ter essa visão. Estamos construindo um templo para que possamos potencializar os trabalhos da igreja investindo em almas, ok? Quero lembrar agora que nós estaremos, durante o próximo cântico, tendo a oportunidade, a honra que Deus nos dá de fielmente trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor nos chama para que nós sejamos parceiros dele no crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. Isso é uma honra para nós. Então, em culto, nós vamos agora cantar, e é o momento de trazermos os nossos dízimos e ofertas. Convidar você a se colocar de pé novamente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
Podem sentar. Quero convidar as crianças para que venham aqui à frente, para que a gente ore com vocês, pré-adolescentes. Vamos orar. Nós tivemos aniversariantes essa semana. Aniversariante? Aniversário de casamento vale. Vem cá, Rose, para a gente já estar orando por esse aniversário de casamento. Mais algum aniversário essa semana? Hã? Adaide. Vem cá, Adaide. Ué, por que você não veio logo, Adaide? Hã? Essa semana. Essa semana, Adaide também representando Vinícius, porque Adaide e Vinícius são dois irmãos com 1 ano exato de diferença. Então, Adaide está representando o outro filho também. Orar pelo Ivan. Ivan vai fazer aniversário daqui a pouco. Daqui a pouco ele faz aniversário. Aniversário também do Pedro foi semana passada, a outra semana. Então nós vamos orar. Eu também estou agradecendo pela vida dos professores, pela vida da Ariadne. A Ariadne hoje vai estar pela primeira vez também participando do trabalho com as crianças. Ela se colocou à disposição e eu estou agradecendo também. Cadê Luzia? Luzia vai estar com as crianças, está ali. Luzia vai estar com as crianças também agora pela manhã. Nós vamos orar, vamos agradecer por todos eles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, pela igreja. A igreja que é uma ideia de Deus, Senhor, que foi constituída, foi instituída pelo teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de todas as crianças e pré-adolescentes que estão aqui, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com crianças, Senhor, isso é maravilhoso, muito obrigado. Obrigado pela vida daqueles que se colocam à disposição para ministrar sobre essas crianças. Peço tua bênção hoje de forma especial sobre Luzia, sobre Ariadne, Senhor. Cuida delas, unge-as com teu Santo Espírito para que elas tenham palavras de salvação. Abençoa aqueles que estão aniversariando também, Senhor, que sejam ricamente abençoados, Senhor. Pai, o nosso pedido é que essas crianças sejam abençoadas de tal forma, sejam tocadas pelo Espírito Santo de tal maneira, que todas elas recebam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor. Aquelas que já receberam, muito obrigado, Senhor, que nenhuma delas se perca o nosso pedido, Senhor. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um abração aqui? Deus abençoe vocês. Antes mesmo de trazer a mensagem, eu gostaria ainda de lembrar como Deus tem abençoado nossa igreja com relação às crianças. Deus tem mandado crianças pelos ventres das mães. Deus tem mandado crianças pela chegada de casais que têm filhos. E isso tem sido maravilhoso. Isso, além de maravilhoso, deve ser algo que nos desperta. Porque é como se Deus estivesse dizendo para nós assim: cuidem deles. Eu estou enviando. Cuidem deles. Deus não joga nada na nossa história no vazio. Você não tenha dúvida disso. Não há uma vírgula na Bíblia que não tenha propósito. Não há uma criança que nasça que não tenha propósito. Não há um coração que se apaixona, um menino por uma menina por um menino, enviado por Deus, que não tenha propósito. Deus tem propósito para nós. E eu fui muito
mexido nesse sentido, e nós estamos fazendo um movimento na igreja, algumas pessoas já estão trabalhando nesse sentido, para que nós ampliemos e nós melhoremos o trabalho infantil na nossa igreja. Muitas mães, ou melhor, todas as mães, muitas mulheres, por que não homens também, podem se dedicar a esse trabalho infantil. Afinal, nós queremos que os nossos filhos sejam salvos e vão para o céu? Queremos? Então vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos enviá-los para o céu, porque isso é um ministério exclusivo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos apresentar o Evangelho para eles. Nós podemos fixá-los na igreja, dar a eles a alegria de ouvir a palavra de Deus. Nós podemos cuidar bem dos seus pais. Nós podemos fazer isso. Nós podemos cuidar bem daqueles vocacionados que têm no coração o trabalho infantil. E nós temos que fazer isso. Hoje eu vou estar pregando sobre isso também, sobre a importância que nós precisamos dar às crianças da nossa igreja. Se muitos de nós se unirem para isso, o trabalho não será penoso para ninguém. Para ninguém. É penoso quando recai todo sobre uma pessoa, 2, 3. E eu gostaria de, antes de trazer a mensagem, de orar sobre isso. Né? Orar sobre isso. Eu vou pedir que Glória ore. Você pode vir aqui orar, Glória, sobre isso? Sobre o trabalho com as crianças, a evangelização infantil, a dedicação ao trabalho infantil. Eu sei que você tem isso no seu coração. E também orar pedindo a unção de Deus sobre mim para essa mensagem. Senhor, nós apresentamos a Ti esse pedido tão paterno, esse pedido tão carinhoso em relação às crianças dessa igreja. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada criança e levantar pessoas para guiá-las nos Teus caminhos, que nenhuma delas se perca. Senhor, que elas venham crescer como Jesus crescia, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que esse mundo não venha atraí-las, mas que elas possam ser guardadas pelo Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos também pela mensagem, que o Senhor conduza o Teu servo, debaixo da tua vontade, para que venha alimentar o Teu rebanho. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Quero também já deixar avisado à igreja o seguinte: no sábado, dia 15 de fevereiro, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja, um momento de confraternização, um momento de comunhão, mas um momento de buscando em Deus a orientação e na multidão dos conselhos estabelecer uma diretriz para o trabalho infantil da nossa igreja. Nós vamos ter essa reunião no sábado, dia 15 de fevereiro, às 15 horas, vamos ter um lanche, vamos ter essa reunião com todas as mães de crianças, todas aquelas pessoas que têm trabalhado, que têm estado no Ministério Infantil, todos que se interessarem também, está aberto a todos, porque às vezes você tem um chamado para trabalhar com criança, mas nunca teve uma oportunidade aqui na igreja. Acontece, né? Todos estarão convocados. Então vocês vão receber convites, vocês vão receber os avisos pela mídia, nós teremos. E em março, no meado de março, nós vamos ter um congresso infantil, um fim de semana aqui, com workshop sobre trabalho infantil, com pregação sobre trabalho infantil. Nós vamos ter uma pessoa extremamente capacitada nesse sentido. Eu acho que Vivian podia falar um pouquinho sobre isso. Pode, Vivian? Você está mais por dentro do que eu. Vem cá. A Vivian está mediando esse convite, esse trabalho. Irmãos, então, com alegria, nós recebemos um sim
que fizemos a uma missionária que trabalhou por 25 anos na Junta de Missões Nacionais. Ela foi a responsável pelo trabalho nacional com crianças. O nome dela é Jaqueline da Hora Santos. Depois que ela finalizou o trabalho com missões, ela se formou em psicologia, atua como psicóloga infantil e de adultos, fez mestrado, está fazendo o doutorado dela, todo voltado para essa área infantil. O doutorado dela, em especial, ela falou que é uma pesquisa falando sobre depressão, ansiedade e habilidades sociais na infância. Então, ela é muito capacitada, ela escreveu livros para adultos e infantis sobre evangelização. É uma pessoa realmente muito capacitada, casada com um pastor, e fizemos o convite. Graças a Deus ela aceitou. Então, ela estará aqui no sábado, fazendo esse workshop durante o dia. E no domingo ela também estará aqui falando para a igreja um pouquinho sobre esse trabalho. Então, vamos também mais para frente divulgar, mas vai ser, na verdade, já tem data, ela já confirmou a data, vai ser 15 de março, o sábado, e 16 o domingo. Então, exatamente um mês depois dessa reunião. Então, nós teremos em fevereiro uma reunião com todo o grupo interessado no trabalho infantil, isso em fevereiro, 15 de fevereiro. 15 de março nós vamos ter esse workshop, sábado e domingo. Nós vamos ter essas programações voltadas para capacitação, para sensibilização para o trabalho infantil. Ok? Muito bem. Título do nossa mensagem de hoje: o maior no reino dos céus. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18. O maior no reino dos céus. O nosso texto base é Mateus 18, de 1 a 6. Texto base, Mateus 18, de 1 a 6. Eu gostaria de situar primeiro o contexto em que está acontecendo esse texto que nós vamos ler, né? O que estava acontecendo ali com Jesus, com seus discípulos, com as pessoas que estavam convivendo com ele? Um pouquinho antes desse texto que nós vamos ler, Pedro, Tiago e João, que fazem parte do círculo próximo de Jesus, eles tiveram uma experiência fantástica na vida deles. Eles subiram no alto de um monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, e ali houve aquela que é chamada a transfiguração de Cristo. Jesus experimentou diante deles um momento de enorme glória espiritual. E a Bíblia nos conta que o rosto de Jesus diante deles brilhou, resplandeceu. Jesus teve uma experiência com o Pai e eles tiveram uma experiência com Cristo que os deixou completamente atordoados diante da glória de Deus. Naquele momento, também no alto daquele monte, apareceram dois importantíssimos personagens da história do povo de Deus. Moisés e Elias se mostraram ali naquele lugar, e eles ficaram tão atordoados que eles se prostraram diante deles. Mas, ainda somado a tudo isso, naquele momento, ouviu-se a voz de Deus Pai. E a frase que foi dita por Deus Pai foi a mesma frase que foi ouvida de Deus no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou me alegro. Imaginem a grandiosidade daquele momento. Você sobe ao monte com Jesus, já é grandioso em si mesmo. A face de Cristo brilha de glória. Aparecem dois dos maiores personagens da história. Ouve-se a
própria voz de Deus. E para completar, a Bíblia diz que uma nuvem os envolve, uma nuvem luminosa, como aquela nuvem que envolveu o monte na entrega dos 10 mandamentos, lá no Êxodo. Tudo isso acontece. Muito bem. Aqueles homens, então, têm um contato com a grandiosidade da realidade de Deus, de Cristo. E eles vão descendo o monte. Imagina como eles estavam. Na descida do monte, Jesus vem descendo com eles e realiza cura, expulsa demônios, faz uma profecia, libera um ensinamento, tudo isso vindo de Jesus. Eles estão vivendo isso tudo. Pescadores, simples, vivendo tudo isso. Depois de viverem isso tudo, acontece o que nós vamos ler agora. Esses homens estão profundamente impactados por tudo isso. Mateus 18, versículos 1 a 6. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É interessante que é o seguinte: aqueles discípulos tiveram toda aquela experiência ali com a glória de Deus naquele momento, devem ter se sentido tão pequenos diante de tudo aquilo, e a primeira pergunta que eles fazem é: quem é o maior no reino dos céus? Outros evangelhos que mostram o mesmo momento, mostram que aqueles discípulos não tinham compreendido na realidade a importância daquilo. Talvez eles estivessem preocupados em que eles fossem honrados no reino dos céus. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? O versículo 1 do capítulo 18 nos mostra algo muito interessante. 1 e 2 diz que naquela hora, ou seja, foi ato contínuo. Naquela hora eles se aproximaram de Jesus, fizeram essa pergunta, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Colocou-a no meio deles. O versículo 17, o capítulo 17, dá uma olhadinha aí no capítulo 17, um pouquinho antes desse momento, no versículo 24, diz que eles tinham chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, e no início do versículo 25 diz assim: respondeu ele ao entrar Pedro em casa. Eles estavam na casa de Pedro, quando foram a Cafarnaum ali. Tinham descido do monte, tinham ido a Cafarnaum. E isso é muito interessante, porque a gente percebe que provavelmente aquela criança poderia ser um filho de Pedro. Pedro era casado, tinha sogra, né? A gente vê a cura da sogra de Pedro. Talvez aquela criança fosse o próprio filho de Pedro, que experimentou aquilo. E a palavra que define criança aqui nesse texto, ela, na sua origem, ela define criança pequena. Não era uma criança grande, era uma criança pequena, talvez 4 anos, 5 anos, era uma criança pequena, talvez o filhinho de Pedro. Jesus chamou aquela criança, e nós vemos como se destaca aqui nesse lugar
a ternura de Jesus com aquela criança. O Evangelho de Marcos vai mostrar essa passagem e vai se aprofundar no detalhe e dizer que Jesus não apenas colocou a criança no meio dos seus discípulos, mas que ele a pegou no colo. Jesus pegou aquela criança no colo para ensinar, para dar uma lição nos seus discípulos. E aí a gente fica pensando, será que no tempo de Jesus se valorizava muito as crianças? Será que eram valorizadas? Será que aquela atitude de Jesus, de no meio de ele como um mestre, no meio de discípulos, chamar e trazer uma criança pequenininha, botar no colo e fazer a preleção que ele tinha que fazer para os seus discípulos com uma criancinha no colo, será que isso era comum naquela época? Bom, o texto bíblico sempre valorizou as crianças, mesmo lá no livro de Salmos, né? No livro de Salmos, o Salmo 127, no capítulo 3, vai exaltar o valor das crianças, dizendo que elas são a grande herança do Senhor. Mas isso não era uma totalidade naquela realidade. Existe um papiro daquele período ali de Jesus, do primeiro século da era cristã, um papiro em que um homem egípcio chamado Hilário, é um documento original, manda uma carta carinhosa para sua esposa. O nome da esposa desse egípcio ali naquela cultura, a esposa se chamava Alice, não é Liz, é Alice. E aí esse egípcio Hilário fala assim: mulher, vai nascer o teu filho do teu ventre, se for menino, cria, mas se for menina, deixa morrer. E era uma carta carinhosa para sua esposa. Não havia toda essa consideração com filhos, mas Jesus pega no colo aquela criança, possivelmente o filho de Pedro, pequeno, e ele vai dizer algo que deve mexer com a nossa mente, mexer com o nosso coração. Jesus traz uma criança e traz essa criança então para a galeria dos grandes exemplos das suas parábolas e das suas histórias. Essa criança agora assume um lugar junto do semeador, por exemplo, que foi o exemplo central de uma das parábolas de Jesus. Traz essa criança para junto do filho pródigo, aquele rapaz que vai ser o exemplo de perdão. Traz para junto do sal da terra, que é uma metáfora para o cristão, para o discípulo. E agora ele traz aquela criancinha de 4 anos para essa grande galeria. Mateus 18, 3, onde nós estamos, vai dizer o seguinte: disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeira coisa que ele vai dizer, que nós precisamos ser crianças, como crianças, para que nós tenhamos a capacidade de nos convertermos. Vocês sabiam que o maior percentual de pessoas que se convertem na infância? Sabia que 70% a 80% das pessoas que aceitam Cristo o fazem até os 16, 17 anos? Depois fica muito mais difícil, porque a gente se torna muito mais inflexível, muito mais marcado pela vida. E converter significa ter a capacidade de mudar, de se transformar, de viver um renascimento, um recomeço. Jesus vai dizer: olha, vocês precisam ser como essa criança. Primeira coisa, vocês têm que ter a capacidade de mudar, Evangelho é mudança, conversão é mudança.
Aqueles discípulos precisavam entender isso. Se converter é mudar o coração. Nós precisamos aprender com as crianças que nós devemos ser capazes de mudar o nosso coração, de sermos flexíveis para que o Espírito Santo de Deus mude o nosso coração. Crianças são humildes, crianças são flexíveis, crianças são abertas ao novo. Nós temos vivido um momento muito feliz da nossa família com a vinda da Sara, porque nós temos ficado assim, fascinados com o desenvolvimento dela. Ver criança desenvolver é bom demais, não é não? Os primeiros passos, né, Vivian? Que legal ver aqueles primeiros passos. Se converter de alguém que só engatinhava em alguém que é capaz de andar. Conversão. Converter, uma nova forma. Crianças estão abertas a novas formas. Se converter de uma pessoa que só balbuciava para alguém que no telefone olha a dona Alzira e fala bobó, falando, não é? Identificando. Jesus está dizendo assim: vocês precisam aprender com elas, capazes de mudar, capazes de adotar uma nova forma de viver, um novo senhorio nas suas vidas. Jesus completa e diz assim: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E a gente fica pensando, meu Deus, que características infantis Jesus se referia sobre ser como as crianças, ter as características infantis dessa criança. A gente pode pensar 1 milhão de coisas, eu destaquei aqui algumas para a gente pensar sobre como as crianças são preciosas e como observá-las, aprender com elas, estar com elas, como isso é capaz de nos fazer pessoas mais sensíveis, mais flexíveis, mais humildes. Uma das características das crianças muito interessante é que as crianças são capazes de apreciar, de se maravilhar com coisas simples. Com coisas simples, não é? Coisas simples. Elas são capazes de se maravilhar com uma textura diferente, com uma temperatura diferente, com uma cor diferente, com um cheiro diferente. Elas não perderam a sensibilidade. Elas são capazes de valorizar. E uma das coisas lindas que as crianças são capazes de valorizar, elas são capazes de valorizar os seus pais. Os seus pais. Às vezes, a criança está num choro inconsolável, desesperador, e dá um desespero mesmo, né? Aí chega a mamãe e simplesmente pega e abraça. Acontece uma mágica. Acabou o desespero. Ela valoriza aquele colo, ela valoriza aquele calor, ela valoriza aquele cheiro. Valorizar os pais. E tem uma coisa muito interessante. Eu tive um amigo, há muitos anos que eu não vejo, Cazé. O Cazé é engenheiro mecânico, mas ele se dedicou à bioengenharia. Eu me lembro, há muitos anos, quando eu conheci, ele estava lidando com a descoberta desses aparelhos que percebem a batida do coração. E ele se especializou e ele construiu um aparelho que era para perceber a batida do coração da criancinha na barriga da mãe. Porque qual é o grande problema? Você põe o aparelho e, como a batida do coração da mãe é muito mais forte, a batida do coração da mãe contamina a escuta da batida do coração do filho. Então, o aparelho tem que apagar a batida do coração da mãe para perceber e medir o coração do filho, naquela época. Hoje talvez isso já seja uma coisa comum, mas eu estou falando de mais de 40 anos atrás, quando eu conheci. E uma das coisas que a ciência acabou percebendo, que a criança pequenininha, quando ela é abraçada pela mãe, ela é capaz de identificar a batida do coração da mãe.
ela percebe que aquela é a mãe por causa da batida do coração da mãe, que é única, é uma impressão digital. Por isso que com a criança muito pequena, talvez ela nem veja a mãe, mas ela é capaz de, quando é aconchegada, perceber, esse coração eu conheço. Passei 9 meses ali juntinho desse coração, eu sei. Queridos, crianças valorizam seus pais. Mas não valorizam só a mãe, não, valorizam o papai também. O papai é um super-homem. Pode estar uma ameaça enorme, mas se o papai chegou junto, eu sei que ele vai resolver a situação. Hein, Alexandre? Vai. Né? Ele vai resolver, Alexandre. Vai resolver. Crianças valorizam o pai. Crianças valorizam a mãe. Crianças creem que o papai pode tudo. Pode tudo, elas creem. Elas ficam seguras. Crianças olham um pai que diz, pula, filha, que eu te seguro. E ela pula. Ela vem. Ela sabe que o papai vai segurar. E nós precisamos imitar isso. Aprender isso das crianças com relação ao nosso Pai do céu. Nós precisamos olhar, perceber Deus e compreender o valor de Deus nas nossas vidas. Se nós não compreendemos o valor de Deus na nossa vida, nós não teremos um coração flexível para receber Jesus como Senhor e Salvador. A gente recebe aquilo que a gente valoriza. Hoje nós estou fazendo o discipulado do Gelson e estou muito feliz com isso. Gelson vai se batizar e nós estávamos conversando sobre isso, sobre como tantas pessoas estão aí andando pela rua. Elas são pessoas que tiveram seus pecados perdoados por Jesus na cruz, mas não valorizam Jesus. Não recebem Jesus nos seus corações. Não valorizam. E o Senhor diz, é preciso aprender. É preciso valorizar, como as crianças. Outra coisa, crianças valorizam a música, valorizam o louvor. Certamente todos vocês já viram o brilho nos olhos do Pedro, quando o povo está cantando aqui na frente do Pedrinho. Pedrinho fica fascinado com o louvor. Fascinado. Pega aquela baqueta e faz uma barulhada danada, mas uma barulhada abençoada. Né? Que barulho abençoador. Ele ama o louvor. Crianças amam o louvor. Nós precisamos amar, louvar a esse Deus. A fé no Deus do céu. Quando nós fazemos como as crianças, a gente não pergunta quem é o maior no céu. A gente sabe quem é. É Ele. É Ele. É Deus. Mas crianças também têm uma coisa linda. As crianças pequeninas, quando elas ainda não foram contaminadas, às vezes, pelos males dos adultos, as crianças pequenas não têm preconceitos. Elas não têm resistências ao outro. Elas não têm preconceito, são puras. Elas olham com naturalidade para Deus, para a fé que transcende o que é físico, o que é humano. A gente ensina a criança, filhinha, fecha os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Fechou o olho, fala com o Papai do Céu ali, e tudo natural. Quando a gente ensina que Papai do Céu vai cuidar dela, que Papai do Céu é o Papai de Jesus que morreu na cruz para salvar ela, ela simplesmente pega aquilo e traz para dentro de si como uma verdade incontestável. É incontestável. Certamente Jesus estava falando sobre a questão do preconceito. Ele vivia ali com aqueles homens dentro de uma situação de grandes preconceitos, de um judaísmo religioso, de um farisaísmo que não tinha nada a ver com fé. Mas ele falava, olha, vocês precisam se converter, vocês precisam ser como as crianças, que não têm preconceitos e recebem o Evangelho sem problema nenhum, puramente, humildemente.
Crianças creem em Deus, crianças falam com Deus, crianças compartilham a sua vida com Deus, crianças creem na atuação de Deus, não tem o menor problema com isso. Uma vez, meu sobrinho Lucas foi com, já contei isso para alguns de vocês, foi com minha irmã lá na nossa casa, eles ainda moravam aqui. A nossa casa estava toda trancada, eu não sei se a gente deixou uma panela no fogo, não sei, teve alguma coisa, a gente pediu, Nesita, vai lá por favor, na nossa casa, entra lá, você tem a chave para fazer alguma coisa. Eu acho que era para desligar uma panela, não sei, alguma coisa assim. E Nesita foi lá, nervosa, botou a chave no lugar e tentou abrir, o Lucas está ali do lado. O Lucas está ali do lado. Tentou abrir, ai meu Deus, não abre, como é que vai ser? E o Lucas lá pequenininho, 5 anos, 6 anos. Ô vó, vamos orar? Espera aí meu filho, estou aqui tentando abrir essa porta aqui, a panela. Ô vó, vamos orar. Tá bom meu filho. Aí Lucas orou. Oh, Deus, abre a porta aí para a gente, porque a gente está precisando apagar aquela panela ali, senão vai pegar fogo em tudo. Fez a oraçãozinha dele lá. E aí falou, ô vó, agora põe a chave aí. Aí ela pôs a chave, tlac, abriu. Não falei, vó? Crianças têm uma fé pura. Crianças têm uma fé pura. Crianças não têm dúvida de Deus. Por isso é importante que nós sejamos como crianças, que colocam toda a sua fé no Senhor. Crianças têm uma outra coisa linda, às vezes um pouco complicado. Crianças são transparentes e humildes. Criança é completamente transparente, né? Completamente transparente. Uma vez uma pessoa adulta, parente de Magali, virou para o Ivan, e ela tinha feito um penteado novo. Um novo penteado. E aí ela perguntou para o Ivan pequeno assim, meu filho, e aí, gostou do meu cabelo? Ele olhou para ela e falou assim, põe um chapéu. Põe um chapéu. Né? Crianças são transparentes, crianças são francas, são transparentes. Isso porque elas são humildes, elas não têm o que esconder. E elas têm algo assim muito bonito com os pais também, que é a sua consciência, mesmo que infantil, da dependência dos pais. Criança tem que ver que o pai e a mãe estão ali, estão perto. Né? Quando o pai e a mãe se afastam, às vezes elas sabem que precisam deles, que dependem deles. A gente vai tendendo, com o passar dos anos, a esquecer que nós dependemos de Deus. Nós vamos ficando prepotentes. Nós vamos tendo a falsa impressão de que nós podemos tocar a vida, principalmente tocar até a morte, sem Deus. Mas todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, do Pai, é a vida. Crianças sabem que depende do pai, da mãe. Crianças são transparentes, crianças são humildes. Nós precisamos ser conscientes da nossa dependência de Deus, como crianças. E Jesus ensina coisas muito interessantes. Eu vou pedir a você que você abra sua Bíblia em Mateus 6. Deixa marcadinho Mateus 18. Vem comigo em Mateus 6, 29. Mateus 6, 29, nos diz algo muito interessante. Olha que interessante isso aqui. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, se referindo aos lírios do campo de Jesus. Você sabe o que Jesus está fazendo assim? Está procurando despertar naquelas pessoas ali que estão com ele a sensibilidade da observação, da compreensão do que se passa em volta deles. E na realidade, crianças têm essa sensibilidade com relação aos seus pais. Sabe
que aquele ali é meu pai, aquela minha mãe, e que eu dependo deles. Eu tenho essa sensibilidade, eu não sou prepotente, eu não sou egoísta. Sensibilidade. É interessante também, essa sensibilidade é mostrada por Jesus, quando Jesus ele vai orar, e ele, quando ora ao Pai, ali naquela situação pré-cruz, ele vai tratar o Pai como Abba, a palavra original. E Abba é a maneira como as crianças se relacionam com os pais naquela sociedade. Abba quer dizer paizinho. Abba quer dizer papai. O que o Senhor está mostrando ali é, ainda como Jesus, o Filho de Deus, a importância de uma relação sensível e carinhosa com Deus. Crianças têm uma relação assim com seus pais, uma relação sensível, uma relação carinhosa. Há tanto que aprender com as crianças, há tanto que observá-las. Elas têm a possibilidade de se arrepender de forma muito mais fácil do que nós adultos. Elas têm a capacidade de desenvolver a fé de forma tão mais simples do que nós, mais rápido do que os adultos. E, consequentemente, elas têm capacidade de observar e entender: eu preciso de salvação de forma tão mais simples do que nós. E nós precisamos aprender com elas. Jesus vai terminar essa fala com os 2 últimos versículos. Por favor, volte para Mateus 18. Nós estamos caminhando para o fim. Jesus, então, nos 2 últimos versículos, nos versículos 5 e 6, ele vai destacar a preciosidade do exemplo das crianças e da importância das crianças para ele, Jesus, para ele e para o reino de Deus. Vamos ler aqui Mateus 18, 5 e 6. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha o valor e a importância que o Senhor Jesus atribui àquela criança. E eu fico pensando, se Jesus atribui todo esse valor à criança, quem somos nós para não atribuir? Para não ter um zelo minimamente igual a esse aqui? Versículo 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Queridos, as crianças devem ser trazidas para a igreja. As crianças devem ser recebidas na igreja. E a gente tem que entender que quando a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Porque é assim que ele pensa sobre isso, ele demonstra a maneira de pensar. E nós somos, qual é a metáfora da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o próprio corpo de Jesus, que se move, que abraça, que recebe, que acolhe, que protege, que ensina. É o próprio Jesus. Nós devemos acolhê-las, ensiná-las, amá-las. E nós então estaremos sendo aqueles que não deixam que elas tropecem. E Jesus condena aqui de forma extremamente severa ser tropeço para as crianças. Quando nós acolhemos, quando nós ensinamos, quando nós nos dedicamos, nós salvamos, indicamos o caminho de salvação para os nossos filhos. Nós estamos impedindo que elas tropecem. Elas vão caminhar melhor. Elas vão encontrar a porta do céu melhor. E elas vão então, mais do que andar, elas vão correr para o reino de Deus. Amém? E criança gosta de correr, né? Que seja para o reino de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sempre agradeço, Pai, porque essa palavra que tem tantos anos, Senhor, que está cristalizada na tua Bíblia, ela é tão atual, é tão importante, e é nela que nós encontramos, Senhor, a nossa regra de conduta e fé. Ó Deus, que nós possamos realmente fazer um trabalho infantil, Senhor, muito mais relevante. Eu quero te agradecer por todas as pessoas que já têm se dedicado, Senhor, ao trabalho infantil. Tantos têm se dedicado. Lembramos de todos eles e te agradecemos pela vida de cada um deles. E agora pedimos, Senhor, que daqui para frente nós possamos melhorar, Senhor, nos dedicar mais, amar mais, Senhor, fazer de maneira mais bem feita, mais ampla, Senhor. Quero suplicar que o Senhor também nos dê a bênção da construção do novo templo, para que nós tenhamos mais espaços, mais meios, Senhor, de cuidar bem delas. Mas ainda que tenhamos que estar aqui algum tempo ainda, Senhor, substitui, Senhor, os meios físicos pelo nosso amor e pela nossa dedicação, Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Abençoa as nossas crianças. Abençoa, Senhor, essas atividades que nós estamos preparando para estruturar um novo e melhor trabalho com as crianças, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse último cântico? Queridos irmãos, convido todos a ficarem de pé para a gente cantar ao nosso Deus. Quero ser como Criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago,
abraça-me, abraça-me Com os teus braços de amor. do início. Quero ser como criança E acreditar. te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Podem sentar, eu quero convidar aqueles que foram designados para distribuir a ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A palavra de Deus, aqui em 1 Coríntios 11, nos mostra um momento em que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ensina a igreja sobre a celebração da ceia. No versículo 23 ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Nós vamos tomar o pão, nós vamos tomar o vinho, e eles estarão representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, moído e derramados na cruz, no nosso lugar, para a expiação dos nossos pecados. E nós vamos agora estar em oração. A Bíblia nos ensina que é um momento de reflexão também, o momento da ceia, em que nós devemos nos examinar. Momento de reflexão. Ore agora, feche seus olhos, ore. Reflita sobre a sua posição diante de Cristo, sobre a sua posição diante da cruz. E nós vamos lembrar da cruz de Cristo. É um ato memorial. Enquanto isso, os diáconos estarão distribuindo os elementos da ceia. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor.
teus braços de amor. Com os teus braços de amor. Quero ser como criança e acreditar em ti. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levada pela vontade de crescer. Torno-me independente. Simplesmente longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Final do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e deu graças e o partiu e disse: isto é o meu corpo. Esse corpo é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Em memória do Jesus que caminhou voluntariamente para a cruz, para pagar o preço dos pecados de todos os homens e mulheres, de todo o mundo, de todos os tempos. Nós vamos lembrar desse sacrifício. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, do seu sangue puro, sangue de alguém que não tinha pecado, e foi derramado ali no lugar do nosso sangue. Nós vamos lembrar disso. Em nome de Jesus, tomemos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
Nós vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, porque antes mesmo da criação do mundo, o Cordeiro de Deus já era existente, Senhor. O plano de salvação estava pronto. O Senhor sempre nos amou. O Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado. Senhor Deus, nós suplicamos que o Senhor nos dê discernimento e entendimento para compreender a cada dia isso na nossa vida, Senhor. Para que nós aprendamos com as crianças a realmente valorizar o Pai do céu. Que nós possamos, Senhor, ter um coração puro, sem preconceito, Senhor, pronto para receber e assimilar todo o teu ensinamento sobre nós, Pai. Ó Deus, dá que nós possamos viver segundo a tua perfeita vontade, conscientes que dependemos de ti, Senhor, completamente. Muito obrigado, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço, Senhor. Lembrando, Senhor, da importância, nós te suplicamos que o teu amor seja derramado sobre este povo aqui, Pai. Que seja derramado sobre esta igreja, Senhor, a graça do teu Filho Jesus, que morreu na cruz e derramou seu sangue por nós. Que sobre a tua igreja, Senhor, esta e a tua igreja espalhada sobre toda a face da terra, esteja, Senhor, a companhia, o discernimento, a consolação, Senhor, o ensino, a lembrança, o abraço carinhoso do Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor Deus, e nós oramos, e como igreja unida, Senhor, nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus, e a tua igreja unida diz amém. Amém, queridos. Dê um abraço em quem está do seu lado, abençoe a vida do seu irmão. Nós estaremos juntos hoje às 18 horas. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.